Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 16 de novembro, quinta-feira. Eu, Pastor Fábio, como todos os dias, estou aqui para trazer um devocional especial para você. E com um tema muito legal, que vai acrescentar no seu conhecimento, vai te fortalecer muito, que o tema de hoje é: deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Queridos, é um tema muito legal de se estudar. Você vai conhecer um pouquinho sobre a Babilônia, sobre a sua história, né? E ali você vai conhecer um pouquinho mais por que a Bíblia ela sempre cita a Babilônia e sempre que possível nós vamos ver, principalmente no Antigo Testamento, Deus falando para fugir da Babilônia, sair da Babilônia, não praticar os mesmos atos da Babilônia. Então, se você tem interesse e gosta de ouvir mensagens em devocional como esse, onde vai te ensinar coisas novas, vai te trazer uma palavra que vai te fazer meditar, raciocinar, todos os dias nós temos aqui uma mensagem especial para você. Basta você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar aquele super like para nos ajudar, né? Para quando você deixa o seu like, quando você comenta, né? Quando você se inscreve e quando você ativa o sininho, isso faz a gente começa a mover essa máquina do YouTube, né? Esse algoritmo do YouTube, e a gente alcança mais pessoas. Então, não custa nada, é gratuito, tá? Você pode se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e também deixa o seu comentário nas mensagens do vídeo, que nós vamos estar orando por você, inclusive, tá bom? Então vamos lá. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Eu trouxe um texto aqui que fica no livro de Isaías, capítulo 48. Nós vamos ler o verso 17 e o verso... capítulo 48, verso 20, desculpa. Capítulo 48, verso 20. O 17 e o 19 nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas primeiramente o capítulo 48, verso 20, que diz assim: deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios, anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou seu servo Jacó. Amados, quando muitos, não eram cristãos, muitos não eram convertidos, muitos vieram do mundo, poucos são aqueles que tiveram o privilégio de nascer num berço cristão, né? Mas quando nós éramos do mundo, é como se nós vivêssemos na Babilônia. A Babilônia, queridos, ela faz referência, ela pode ser entendida como tudo aquilo que tenta bagunçar, gerar confusão naquilo que Deus coloca como errado. A Babilônia vem e tenta transformar aquilo em certo. A Babilônia, ela não quer saber de Deus. Ela quer saber de uma ideologia liberal. Olha só que interessante isso, hein? Você vai ver isso daqui a pouquinho. A Babilônia, ela faz referência a todo tipo de rebeldia e a todo tipo de crença, desde que não seja o Deus verdadeiro. A Babilônia, ela é basicamente aquela libertinagem. Meu corpo e minhas regras. A Babilônia faz referência a todo tipo de trabalho, de atividade do mundo das trevas. Afinal de contas, se nós formos fazer uma breve pesquisa na internet, você vai perceber que a Babilônia, queridos, ela foi, na sua era antiga, ela foi uma das inventoras daqueles mapas astrais, o estudo dos zodíacos.
Ali você começa a entender. Olha, eles giraram, eles que criaram os mapas astrais, astronomia, estudo dos astros, é a Babilônia. A Babilônia foram os primeiros a gerar essa invenção. Só que não somente isso. Lá na Babilônia, também se adoravam deuses, aonde sacrificavam crianças, aonde se adoravam outros deuses, deuses esses que adoram até hoje. Existem doutrinas religiosas que adoram esses deuses, como Marduk e Dagon. Daí você pergunta assim, pastor, a Babilônia ela existe hoje? O povo babilônio não existe hoje, né? Porque, na verdade, a Babilônia era uma cidade constituída de 12 cidades, né? Era um país constituído de 12 cidades. Hoje eles não existem, mas o lugar aonde a Babilônia existiu, você vai ficar admirado em saber onde que é. Você quer saber onde que é? Olha só, você vai ficar admirado. A Babilônia, queridos, a Babilônia, ela fica a 90 quilômetros ao sul de Bagdá. E daí você vai saber, peraí, Bagdá é no Iraque. Era lá que era a Babilônia. E daí, dali, quando eu falo para você da onde que é, na onde ela se concentrava, na onde ela estava, você vai falar, eu acho que explica bastante coisa, né, pastor? Explica. Um país onde vive em guerras, um país onde sempre tenta viver o seu liberalismo, adorando outros deuses, não aceitando que você adore ao Deus verdadeiro, você tem que adorar o que eles querem. Era exatamente como a Babilônia vivia. A Babilônia, quando levou Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, escravo, em exílio, muitos israelitas eram obrigados a adorarem os seus deuses. Eram obrigados a praticar os mesmos atos que eles. Basta você, por exemplo, abrir o livro de Daniel na Bíblia e você vê que Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel passaram dentro da Babilônia. Quando você estuda a palavra de Deus e você vai ver sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, você vai ver que Nabucodonosor lança esses três amigos numa fornalha. Nessa fornalha estava em adoração um deus chamado Moloque, na Babilônia. E quem era Moloque? Era um deus, um dos deuses da Babilônia, aonde as pessoas entregavam seus filhos, jogavam dentro daquela boca daquele deus com uma chama, com aquele fogo, e ali queimava a criança em sacrifício aos deuses deles. Mas nós vamos ver na Bíblia não só Moloque, né? Não só Moloque, daí do deus Moloque é que surge, por exemplo, a palavra moleque aqui no Brasil. Em alguns estados chamam-se crianças, meninos, né, de moleque. Vem dessa palavra Moloque. Mas com o decorrer da história, você vai também entender que eles não adoravam só Moloque, eles eram politeístas. Então eles tinham Moloque, eles tinham Dagon, eles tinham Marduk, né? E detalhe, Marduk é um deus que inclusive no Brasil é adorado, é invocado constantemente. Basta você fazer uma breve pesquisa, você vai saber que o Marduk nada mais é do que um sincretismo de muitos deuses de hoje que as religiões afrodescendentes adoram, né? Eles adoram, é o mesmo Deus, é um sincretismo. Tá? O que é o sincretismo? Tem nomes diferentes, mas faz referência à mesma pessoa. Amém? Agora, qual é a origem desse nome, né? Babilônia. Se você vai ler a Bíblia, queridos, você vai ver que na história conta-se, né, que eles quiseram construir lá uma grande torre, né, uma torre que pudesse chegar até os céus,
e lá eles pudessem ser totalmente dependentes de Deus e fazer aquilo que eles queriam. Essa obstinação no coração sempre eles tiveram. Quando Deus decidiu olhar o que eles estavam fazendo, Deus começou a confundir eles. Como? Fazendo que cada um tivesse uma linguagem diferente. E foi aí que, na primeira vez na Bíblia, é citado como que existem várias linguagens no mundo, vários idiomas. Foi através da Babilônia, né? Onde Deus falou, vou gerar uma grande confusão nesse povo, ao ponto deles não conseguirem se comunicar e eles se espalharem pela terra. Então Deus, quando ele viu que eles estavam construindo uma grande torre, Deus confundiu a linguagem deles, eles não conseguiam se comunicar, não conseguiam se entender, e eles foram obrigados a se espalharem, e aí foi que surgiu os idiomas. No entanto que a palavra Babilônia vem do hebraico, né? É uma da origem hebraica, que significa grande confusão. E nesse sentido de estudar sobre a Babilônia, é que nós vamos entender que nos dias de hoje, a Babilônia faz referência a tudo aquilo que é contrário a Deus, todo tipo de ideologia que vai de encontro a Deus, e principalmente, a Babilônia faz referência a quando você, por exemplo, fala que seu corpo, sua regra, ou quando faz apologia à descriminalização do aborto. A Babilônia, ela é mais viva em nosso tempo do que você possa imaginar. O povo babilônio originário não existe mais, mas os espíritos imundos que agiam na Babilônia, eles estão ativos até hoje, trazendo essas ideologias que muitas vezes não agradam nem um pouco ao Senhor. Mas você que é cristão, você deve saber que você deve fugir, que você deve deixar a Babilônia. Você deve fugir do meio dos babilônios. Você não deve ter associação com esse tipo de ideologias. Você não deve ter associação com esse tipo de ideologias. Nós vamos conviver com pessoas que pensam, que até creem e que acreditam e que fazem apologia a esse tipo de pensamentos babilônicos. Nós vamos conviver com pessoas assim. Mas nós não devemos nos envolver nos atos, nesses atos que nos lembra a Babilônia. Queridos, a Babilônia foi um dos maiores inimigos do povo de Deus. A Babilônia foi o povo que mais destruiu o povo de Israel. Não se esqueça que no livro de Jeremias foi Nabucodonosor que foi levado a Israel para destruir Jerusalém. Foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Com isso, nós vamos entender, queridos, que a Babilônia, a palavra Babilônia não faz mais referência a uma cidade, a um grupo, mas faz referência ao mundo espiritual. A atividades espirituais que agem na minha e na tua vida constantemente. Constantemente. Tudo isso que você vê hoje, meios de corrupção, né? Meios ideológicos, que o mundo, que faz parte dessa agenda idealista de hoje, práticas ocultistas e pagãs. Quando eu falo ocultistas e pagãs, eu englobo todo aquele grupo, né, que invoca outros deuses que não é o Criador do céu e da terra, que praticam a magia, o encantamento, a feitiçaria, né? Que fazem, como a própria Bíblia nos fala, que fazem ensinos de leitura, necromancia, consultar espíritos, consultar os mortos, que fazem leituras, né, para prever o futuro. Tudo isso faz parte de uma cultura babilônica. Faz parte da cultura deles. A Babilônia era assim. A Babilônia, ela agia dessa forma. E você entendendo isso, você começa a entender como que o povo de Deus antigamente sofria nas mãos de Babilônia. É por isso que quando você vai ler o livro de Isaías, o livro de Jeremias, você vê Deus sempre tentando trazer o povo para ser restaurado, para que não sofresse na mão da Babilônia.
No entanto que esse capítulo que nós acabamos de ler fala sobre Israel obstinado, ou seja, um Israel onde queria agir de uma forma como os babilônios. Queriam seguir o caminho deles. Não queriam ser guiados, instruídos por Deus. E por isso que Deus muitas vezes tirava a mão. É por isso que eu falei lá no começo, até eu errei no texto, falando que era Isaías 48, 17 e 19, que é o texto que nós vamos ler para encerrar. Que diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Olha só o que Deus fala antes de falar esse tema da nossa mensagem de hoje, do nosso devocional de hoje. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Por quê? Porque o povo de Israel sofreu muito, perderam muito, foram escravizados, torturados, filhos, queridos, eram mortos constantemente. Sofreram muito. E hoje, a ideologia desse mundo insiste em querer praticar as mesmas coisas da Babilônia. Por isso, fica com o olho bem atento. Fica com o olho bem atento no filho, no marido, na esposa. Veja se eles não estão sofrendo influências de Babilônia, da Babilônia atual. E ore ao Senhor pedindo proteção. E não deixe que a obstinação do seu coração venha tomar conta. Mas deixe que Deus guie você nos caminhos que deve andar. Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E os caminhos de Deus é de retidão e de justiça. Você seguindo o caminho de Deus, com certeza, você vai ter uma vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor esse dia, 16 de novembro, Pai, quinta-feira, nesse devocional de hoje que nós meditamos nessa palavra. Nós pedimos ao Senhor que essa palavra venha tocar o nosso coração, venha nos mover, para que nós venhamos deixar totalmente todo tipo de envolvimento com a Babilônia e que nós venhamos fugir de todos os atos babilônicos, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Guarda-nos, Pai. Guardados e protegidos por Tuas mãos poderosas. Guarda a nossa saída e a nossa chegada, a nossa família e os nossos filhos, o nosso casamento, nossa saúde, nosso trabalho e nossas finanças. Nós consagramos ao Senhor, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor para esse novo dia que se inicia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E um grande abraço. Tchau, tchau.